Pessoal, obrigada por todos que estão aqui. Agradecer especialmente ao ministro Rogério Schietti, que aceitou nosso convite para estar conosco nessa tarde de quinta-feira. Obrigado, Natália, que é nossa aluna do curso regular desse semestre. E hoje, como nós tínhamos falado, convidamos o ministro Schietti para que ele pudesse nos contar e nos narrar sobre as decisões do Superior Tribunal de Justiça que têm impactado e que estão relacionadas ao tema de segurança pública. Especialmente dois habeas corpus que, aqui, ministro, nós temos estudantes já do 8º e do 9º período, porque a nossa matéria de casos penais e processo penal na graduação é uma matéria eletiva para alunos que já estão mais para o final do curso, mas também temos pessoas que não fazem parte do nosso curso regular, fazem parte do IDP, e outros que têm conhecimento do evento e que gostam de participar. Então, aqui nós temos um público variado. Como eu estava falando, e como nós já conversamos, tivemos a oportunidade de conversar na aula e no grupo de estudos, nós temos dois habeas corpus, especialmente, entre outros, que eu acho que o ministro Schietti vai falar mais desse, mas o ministro só pode falar do que o senhor quiser. Aqui é aberto, aqui é aberto. Não precisa ser até os autos. Basicamente, existem dois habeas corpus que estão sendo dois acordos foram muito comentados, que é a questão de como se deve se dar o reconhecimento fotográfico de uma pessoa investigada ou acusada, denunciada, e quais são os efeitos no processo, na investigação e na ação penal, se esse procedimento não estiver de acordo com o Código de Processo Penal e se essa prova for única e exclusiva, como a prova de imputação ou condenação, e o outro é um outro acórdão também, que trata de quando que o flagrante se transforma numa possibilidade de entrada de uma busca domiciliar, o flagrante de drogas, estamos falando que é aquele que é o comum, a partir nesse crime, de que em situações em que policiais estariam, especialmente policiais militares, estariam fazendo diligências, investigações, recebendo denúncias anônimas, e a partir de que momento se existe o flagrante ou se não existe o flagrante, que permitiria uma busca domiciliar sem mandado. Ou seria necessário, a partir de um conjunto de fatos, que os policiais deveriam levar ao Ministério Público para que fizesse, então, o pedido de busca, ou a polícia fizesse o pedido de busca, aí a Polícia Civil, ou a Polícia Federal, quase sempre isso vai acontecer no sistema de justiça criminal estadual, porque no sistema de justiça federal é outro tipo de atuação, é tráfico internacional, outra dinâmica. E como que isso também afeta a investigação, a colheita da prova, se essa prova ela pode ser considerada lícita, embora a prisão não seja, e isso vai ter um efeito depois na investigação. Então, isso são temas... E como agora isso tudo acaba afetando a segurança pública, porque esse acórdão, ele trouxe uma obrigação de fazer, que está sendo implementada aos poucos, para as polícias militares, que são as buscas com a câmara fotográfica. Algumas PMs já adotam essa postura, a Polícia de São Paulo já está fazendo isso, então isso também tem um efeito aí na própria atuação das polícias, especialmente das polícias militares. Acho que é isso, acho que a introdução é essa. Ministra, a Natália ela vai ser meio debatedora, então depois da sua exposição pode fazer perguntas, e a gente espera também que possamos aqui fazer perguntas, acho que só tem aí uns 30, 40 minutos, porque nós temos aqui hoje só você, Então, aí eu acho que pode falar aí 30, 40 minutos, e aí depois a gente abre aí para um debate, para uma ponderação e perguntas, se houver. Acho que é isso. Ok. Eu agradeço o convite, doutora Luísa Finchaisen, digna representante do Ministério Público Federal, subprocurador-geral da República, que sempre comparece com seu dinamismo, sua perspicácia nas sessões da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, onde oficio como ministro, e é testemunha, portanto, de debates muito interessantes que temos travado ali nesse órgão colegiado. Cumprimento a Natália Arumi, todos os que estão aqui nessa imensa tela, E
E o nosso debate, na verdade, é um debate permanente, né? Eu sempre, quando vou tratar de algum assunto relacionado ao processo penal, eu começo me reportando a algo que me parece importantíssimo nos estudos e na aplicação do direito criminal, que é uma clara percepção de quais são os objetivos de um processo criminal e qual é o principal objetivo do direito processual penal e do processo penal como um todo, né? E nesse sentido, me parece que, pelo menos uma visão moderna, uma visão que já abandonou um passado em que nós não tínhamos as mínimas garantias de qualquer cidadão diante do Estado punitivo, essa visão passa necessariamente pela afirmação de que o processo penal só tem a sua razão de ser como uma função limitadora do próprio Estado, criando limites, criando regras que impeçam o Estado de exercer a sua função punitiva como bem lhe aprouver, como já era no antigo regime, né? Como era no antigo regime, em que a vontade do monarca, do governante, era o que bastava e, portanto, as pessoas eram processadas sem sequer saber o conteúdo preciso de uma acusação, não havia direito a uma defesa técnica, eram submetidas à tortura como um método legítimo para a obtenção da verdade, não havia direito a um recurso, a um órgão imparcial, os juízes eram quase todos designados pelo governante, não havia contraditório, não havia duplo grau de jurisdição, motivação dos atos decisórios, enfim. Esse modelo ruiu, né, no antigo regime, praticamente com o surgimento das ideias iluministas e com os códigos de processo penal que começaram a surgir a partir do século XIX. Então, hoje, se nós formos examinar qualquer Constituição, qualquer Código de Processo Penal do mundo, nós vamos identificar em quase todos esse rol de garantias que nós costumamos chamar de um devido processo legal, né? Aquilo que torna o processo justo, que os americanos chamam de fair trial, os italianos chamam de giusto processo, enfim, uma ideia de que existem regras do jogo, né? Que devem ser seguidas desde o início da atividade estatal, pela própria polícia militar nas ruas, depois pela polícia civil nas delegacias, quando instruem inquéritos policiais, depois o Ministério Público, destinatário desses atos de investigação, quando não ele próprio realiza essa investigação, e como órgão responsável e incumbido pela Constituição de exercer a ação penal com exclusividade e formular a pretensão punitiva mediante uma denúncia, cuja narrativa há de ser submetida a uma atividade probatória, na qual também existem regras que, de alguma forma, limitam a verdade. A gente aprendeu, né? Eu, pelo menos, que sou mais antigo, aprendi na faculdade, né, quando eu estudei Direito, que no processo civil vigora o princípio da verdade formal e no processo penal o princípio da verdade real. Isso não existe mais. Tanto o processo civil quanto o processo penal são comprometidos com a verdade. O juiz, para julgar, para ser justo, ele depende da apuração da verdade. Mas que verdade é esta? É uma verdade qualquer, uma verdade obtida a todo custo? Não, é uma verdade, como diz o professor lusitano, professor Jorge Figueiredo Dias, é uma verdade processualmente válida, aquela verdade que se sujeita a regras de natureza científica, que, por exemplo, proíbem que uma perícia seja feita por pessoas leigas, ou que proíbem que uma pessoa interessada num depoimento, por ser parente próxima da vítima ou do réu, deponha. São regras que visam a dar um grau de confiabilidade à prova. E outras regras de natureza ética, que são relacionadas a essas garantias previstas na Constituição, entre as quais a garantia à inviolabilidade do domicílio, garantia à
a liberdade, né, quando não haja uma razão que justifique o sacrifício da liberdade, a garantia do sigilo das comunicações telefônicas e outras tantas que a Constituição prevê. Então, essas garantias impõem certos limites à persecução penal. Dito isso, nós temos que considerar que a atividade punitiva do Estado começa quase sempre pela polícia, né? O Ministério Público pode investigar também, claro, embora isso tenha se tardado a definir no Supremo Tribunal Federal, isso é algo que já deveria ter sido definido há muitos anos, porque em qualquer país do mundo não se discute se o Ministério Público pode ou não investigar, né? Mas, enfim, hoje temos essa garantia, este princípio de que também cabe ao Ministério Público investigar. E nós temos nessa atividade persecutória, punitiva, uma divisão de tarefas, tarefas que não devem ser sobrepostas. O juiz julga, o promotor acusa e, eventualmente, investiga, de sorte que não pode um juiz assumir funções acusatórias e nem o promotor funções judiciais. Isso é uma característica de um processo penal moderno, né? Bem, tudo começa com a polícia. Basicamente, tudo começa com a polícia e quase sempre com a polícia militar. E a polícia militar hoje no Brasil, ela apresenta alguns problemas, né? O principal deles é que ela não passou por uma renovação como as demais instituições passaram com a Constituição de 88. Luiz Eduardo Soares, um antropólogo bem conhecido, tem até uma obra chamada Desmilitarizar, em que ele aborda muito profundamente essa questão, até porque ele foi secretário nacional de Justiça, foi secretário de Segurança no Rio de Janeiro, tem uma experiência acadêmica e profissional muito grande. E ele bem observa que as instituições se democratizaram com a Constituição de 88, né? O Ministério Público, o Judiciário, Defensoria Pública, mas as polícias praticamente não alteraram, digamos assim, a sua maneira de se relacionar com a população, especialmente a Polícia Militar. A Polícia Militar, como o próprio nome diz, continua sendo militarizada, continua tendo, na sua formação, inclusive, dos seus agentes, uma concepção muito hierarquizada, muito presa àquelas questões que são muito comuns em uma unidade militar, um quartel. Então, por exemplo, é muito evidente um regimento, as normas de conduta, né, da Polícia Militar, que são muito rigorosas com, por exemplo, a apresentação física. O policial militar deve estar com a barba feita, cabelo cortadinho, né? O coturno deve estar limpo. Muito rigoroso o código em relação a isso. Mas, em outras condutas, vemos uma certa dificuldade da Polícia Militar de punir desvios de comportamento, né? Eu tenho alguns dados, só para ilustrar, que bem sinalizam isso, né? Só para que se tenha uma ideia, no Rio de Janeiro, embora tenha tido uma redução do número de mortes violentas, o Estado teve 811 mortes decorrentes de intervenção policial de janeiro a julho deste ano agora, né? É o segundo maior índice de letalidade policial desde 2007, atrás apenas de 2019, primeiro ano do governo de Wilson Witzel, como todos se recordam, mandava mirar na cabecinha, né, para abater supostos criminosos. Isso criou um incentivo, talvez, a atos ou diligências mais violentas por parte da Polícia Militar. 38% dos homicídios no Rio de Janeiro nos últimos 7 meses, esses dados são de agosto, foram decorrentes de intervenção policial, que é a maior percentagem nos últimos 15 anos, de acordo com o Instituto de Segurança Pública. E o que é curioso, esses números em alta não se refletem nos inquéritos policiais militares abertos pela Corregedoria de Polícia Militar. De janeiro a julho deste ano foram apenas 43. De todas essas 811 mortes, né, enfim, confrontos em que houve resultado letal, só teve 43 inquéritos. E apenas 5 PMs foram investigados.
O próprio Ministério Público do Rio de Janeiro tem um dado de que de 1.550 investigações sobre mortes causadas por policiais, desde 2015, apenas 37, ou seja, 2,5%, resultaram em denúncia do parquê. Então, esse é um recorte de uma região, Rio de Janeiro, que, claro, não fala por todo o Brasil, mas é um exemplo de um estado em que a violência policial é muito marcante, né, muito presente. E isso denota uma ainda difícil relação entre a polícia e o cidadão. E essa dificuldade talvez decorra do fato de que nós, brasileiros, somos, primeiro, um povo violento, né? Nós somos congenitamente um povo violento. Nós já nascemos violentos, a nossa história é violenta. E isso, os dados estão aí para ver, nós somos hoje responsáveis por 10% dos homicídios no mundo, e com índices de apuração baixíssimos. Segundo, que o brasileiro, além de violento, ele, até por ser talvez violento, ele acaba tolerando certas práticas. Mais ou menos o seguinte raciocínio: se a violência é contra criminosos, ok. Se a violência é contra cidadãos de bem, não, aí vamos punir o policial. E essa definição acaba, muitas vezes, habilitando algumas iniciativas, algumas diligências, algumas operações que, em nome de abater ou de combater o crime, violam sistematicamente os mais comezinhos direitos de todos. E cria uma ideia de que o processo penal, de que o Estado, a sua função punitiva, divide as pessoas entre mocinhos e bandidos. Os mocinhos merecedores de toda a proteção do Estado, e os bandidos não, os bandidos são aqueles que não detêm direitos. E não é à toa que, quando se levanta alguma questão relativa a uma prisão abusiva, a uma chacina, enfim, a reação de boa parte da população, uma reação de apoiar e de condenar aqueles que questionam eventuais excessos cometidos pela polícia. Isso nós vimos agora, por exemplo, em Jacarezinho, com as 28 mortes, que, enfim, todas as mortes, a não ser a primeira delas, que foi a de um policial, todas foram de moradores da comunidade. Não sei se bandidos ou mocinhos. Eu sei que em outra chacina da favela Nova Brasília, em que em 2 anos seguidos, em 1994 e 1995, foram mortas 26 pessoas, entre as quais 4 crianças. Isso levou o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana, que determinou não apenas o estabelecimento de uma nova forma de atuação da polícia militar no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, mas também determinou a apuração e a responsabilização dos autores dessa chacina. E passados aí já quase 20 anos, né? Aliás, mais de 20 anos, né? De 95, 25 anos, ninguém foi punido. Um dos processos, inclusive, que só foi instaurado porque houve a determinação da Corte Interamericana, extinguiu-se a punibilidade pela prescrição. Então, isso bem mostra que, no Brasil, infelizmente, ainda existe um desrespeito generalizado não só ao direito à vida, nós podemos tratar agora do direito à inviolabilidade do domicílio, que tem a ver com essa cultura violenta e com esta tolerância que nós todos temos em relação a determinadas práticas quando existe alguma relação com a atuação criminosa. Eu digo isso por quê? Porque, em relação ao tráfico de drogas, que é o crime mais presente nos tribunais, hoje cerca de 30% dos processos são relacionados aos crimes de tráfico, sempre se tolerou na jurisprudência a possibilidade de que a polícia, quase sempre a polícia militar, mas eventualmente também a polícia civil, possa ingressar em uma residência sem mandado judicial
a partir de uma percepção do policial de que naquela residência se comercializa drogas e que ali tem alguma quantidade de drogas guardada, escondida. Quando essa diligência é infrutífera, quando não se apura nada, quando os policiais entram na residência e não encontram nada, ninguém fica sabendo e ninguém é responsabilizado. E quando a polícia entra e encontra droga, bom, aí encontrou droga, o crime é permanente, está tudo legalizado. Essa sempre foi a ideia que norteou a jurisprudência dos tribunais brasileiros. E nesse habeas corpus 598-051, nós resolvemos mudar a nossa interpretação. Considerando que o direito à inviolabilidade do domicílio é um direito, talvez, dos mais sagrados, porque depois do direito à vida e à liberdade, qual outro é mais intimamente relacionado à nossa personalidade? Porque o sossego, a tranquilidade de estar dentro da sua própria casa e não tê-la invadida, mano militare, durante a noite, durante a madrugada, a busca de drogas ou armas, é algo que diz respeito não apenas àquele suspeito de comercializar drogas, mas diz respeito a todos os habitantes daquela casa. Numa casa, especialmente na periferia, moram pessoas de idade diferente, moram uma família inteira com avós, com filhos, com netos, crianças e idosos, portanto. E talvez, se um deles cometeu algum crime, é desconsiderar que os demais também são titulares do direito à inviolabilidade do domicílio. Então, é natural que a Constituição estabeleça um rigor maior para o ingresso nesse domicílio. E isso só é autorizado, lá no artigo 5º, quando se trata de uma situação de urgência, ou seja, para prestar socorro para... quando em caso de incêndio ou desastre, né, ou quando está sendo cometido um crime. Fora daí, apenas quando o morador consente, autoriza, de forma válida, ou que é a maneira mais ordinária, que deveria ser o meio mais comum de se entrar numa residência, por meio de um mandado judicial, né, uma ordem judicial de busca e apreensão. Só que no Brasil, praticamente tudo se faz com base nas opções policiais. E quase sempre essa opção decorre de uma denúncia anônima. A polícia recebe um telefonema, se é que recebe, porque isso não está documentado nos autos, os autos que eu julgo, pelo menos, eu nunca vi uma certificação de que, num determinado momento, foi recebida uma ligação que durou tantos segundos, e ainda que você não identifique quem fez a denúncia, deu-se notícia de que em determinado local se comete o crime de tráfico, por exemplo, né? Então, a polícia, com base nessa suposta denúncia anônima, comparece a uma residência e nela ingressa a busca de drogas. E aí nós temos, como eu disse, essa ideia de que se encontrou drogas, o crime é permanente, está tudo bem, né? Então, nós passamos a entender o seguinte, já inclusive seguindo uma orientação do Supremo Tribunal Federal, em um julgamento em repercussão geral, de que é necessário que, para o ingresso no domicílio, a polícia tenha uma fundada suspeita. O que é fundada suspeita, justa causa? É um mínimo de elementos externos, objetivos, que permitam a qualquer pessoa, não só o policial por sua experiência, mas qualquer pessoa, considerar que, de fato, há fundamento para ingressar naquela residência. Isso não pode ser só uma denúncia anônima, isso não pode ser apenas o fato do réu, o suspeito que estava diante da sua casa, vendo a polícia correr para dentro dela, isso não pode ser simplesmente o fato de alguém ter sido preso em uma determinada boca de fumo e dizer que conseguiu essa droga em uma determinada residência. Essas situações podem até justificar uma investigação e, eventualmente, um mandado de busca domiciliar, mas é preciso que haja algum tipo de diligência que confirme, que dê lastro a essa iniciativa, porque é muito sério ingressar no domicílio. Não sei se alguém aqui já passou por isso, felizmente eu não, eu acho que eu, a doutora Luísa, enfim, aqueles aqui que têm uma condição boa,
dificilmente sofrerão uma medida como essa. Mas na periferia dos grandes centros urbanos, nas comunidades que são habitadas por pessoas vulneráveis, pessoas que não têm, muitas vezes, recursos, não têm sequer instrução para saber dos seus direitos. Imagine a cena de alguém, por exemplo, num barraco de uma periferia aqui de Brasília, de uma favela, do sol nascente, sei lá onde, de madrugada ser acordada por 4, 5 policiais fortemente armados, revirando todos os móveis, gavetas, colchões, numa abordagem que nem sempre é das mais lianas, né, para dizer o mínimo. Então, nós precisamos mudar essa cultura, nós precisamos exigir que a polícia militar seja mais criteriosa na abordagem de cidadãos. O conceito de segurança pública hoje não pode ser mais um conceito que se volte tão somente a combater crimes. É preciso que o policial militar estabeleça uma relação de respeito ao cidadão. E, é claro, se é o caso de prender, que se prenda, e se for o caso de usar energia, que se use, mas dentro dos limites da necessidade e dentro do direito, dentro das normas que autorizam essas atuações. Nós também avançamos para dizer que o consentimento que o morador pode prestar para que alguém ingresse nessa residência deve ser um consentimento válido e deve ser comprovado que esse consentimento foi livremente prestado. Sejamos sinceros, alguém acredita que uma pessoa que tenha, digamos, um tijolo de maconha guardado dentro da sua casa para tráfico ou para consumo pessoal, não vou discutir isso, recebendo uma guarnição da Polícia Militar na porta da sua residência, pedindo para entrar e revistar a casa, vai consentir livremente com isso? Vai franquear a residência aos policiais? Por favor, fiquem à vontade, revirem a minha casa. Isso é um conto da carochinha, não existe essa possibilidade, é surreal. Pode até existir, mas vejam, o bom senso, a experiência de vida nos leva a afirmar que dificilmente alguém vai livremente prestar a autorização para que policiais ingressem dentro de uma residência. Ainda mais se for de madrugada, de noite, todo mundo dormindo. Então é preciso que a polícia se cerque de cuidados para que este ingresso no domicílio não seja viciado, porque nós estamos anulando essas provas que são obtidas por meio de um ingresso ilegal em domicílios. Quando não há fundada suspeita ou quando não há o consentimento do morador. E esse consentimento precisa ser comprovado. Não basta no auto de prisão em flagrante constar que o morador autorizou. É preciso que ele confirme isso em juízo. E para evitar que depois ele desminta esta autorização, se é que ela foi prestada, é preciso que a polícia, então, tome os cuidados. Quais são eles? Basicamente, filmar. Filmar a operação. Qualquer policial, qualquer pessoa, hoje tem um celular. Não é possível que uma guarnição não tenha um celular que possa registrar aquela diligência. Quando a polícia quer, ela filma. Nós temos vários programas aí de gosto duvidoso mostrando operações policiais em que os próprios policiais filmam. Bom, não é obrigação dele, claro, isso é obrigação do Estado. Então, é importante que o Estado forneça esse equipamento. E, nesse sentido, já havia algumas iniciativas de alguns estados, São Paulo, Santa Catarina, e, após essa decisão do STJ, que foi agora em março deste ano, já tenho notícia de que outros estados iniciaram o processo de aquisição de câmeras GoPro para serem acopladas ao uniforme do policial. O estado do Mato Grosso, o próprio Rio de Janeiro, que já tinha uma lei antiga, passou a ter uma outra lei, embora façamos um parêntese. A lei, que foi agora, mês passado, votada e aprovada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, impõe ao poder público a aquisição de câmeras para uso nos uniformes policiais.
e estabeleceu um prazo, eu não me recordo se 1 ou 2 anos, para que isso ocorresse. O governador vetou esse dispositivo. Ou seja, continuou como era a lei antiga, não existe prazo para o cumprimento dessa obrigação. Então, vejam que há ainda uma certa resistência, mas, felizmente, temos notícia de que alguns estados estão bem avançados, como é o caso de São Paulo, em que há um processo de licitação, enfim, permanentemente em curso, e já há uma redução significativa do índice de letalidade policial em vários batalhões da Polícia Militar de São Paulo, o BOP, inclusive, que é um batalhão conhecido por seu enfrentamento mais enérgico, né? Enfim, o índice de letalidade do BOP costuma ser bem elevado, e já houve uma redução drástica do número de óbitos na atuação da Polícia Militar de São Paulo. Então, nós acreditamos que essa providência vai ser determinante para melhorar a qualidade da atuação policial. O bom policial não vai ter nenhuma dificuldade em cumprir essa norma. O mau policial vai ter de se ajustar. E esta providência irá, inclusive, proteger o policial contra eventuais acusações injustas que venham a ser feitas a ele. Por exemplo, numa abordagem na rua, numa necessidade de contenção de um criminoso que está reagindo, ou no ingresso de domicílio, num confronto armado. Se a ação é filmada, você tem como comprovar que eventual alegação de maus tratos, de violação de direitos humanos, não ocorreu. Está tudo documentado, né? Então, isso tem a ver com a modernidade do Estado na sua relação com o indivíduo, na civilidade da relação Estado-indivíduo. Isso é uma conquista que nós temos de incorporar às práticas policiais. E aqui eu já pulo para o outro tema, que é objeto de um outro habeas corpus, que foi o 598-885, 886, deixa eu conferir aqui. 598-886, né? O de invasão de domicílio é o 598-051, julgado agora em março. O 598-886, que foi julgado em outubro do ano passado, diz respeito à prova de reconhecimento de pessoas. Eu acho que todos aqui já devem ter visto aí nos últimos meses a quantidade de situações de pessoas que foram presas, algumas cumpriram pena por terem sido condenadas quase sempre pelo crime de roubo, com base tão somente em um reconhecimento feito na delegacia, presencialmente ou por fotografia, e em razão disso foram condenadas e presas. Alguns cumpriram pena de anos. Aqui em Brasília nós tivemos um caso de um rapaz que ficou, acho que 2 anos preso, e o próprio policial civil, que não sei se ele chegou a participar da investigação, mas, enfim, era da delegacia onde se deu essa investigação, ele próprio, desconfiado, foi atrás de provas que inocentaram este cidadão que ficou preso aí 2 anos, privado de liberdade, privado da sua família, do convívio com o filho. Semana passada, tivemos 2 casos rumorosos, retrasada, de pessoas que foram presas com base em fotografia 3x4. Um deles, inclusive, foi reconhecido pela vítima com base em uma fotografia 3x4 de quando ele tinha 14 anos. E ele já tem 28. Vejam que absurdo que é isso, um juiz autorizar a prisão de alguém com base nessa prova tão frágil. Porque, vejam, o Código de Processo Penal, no artigo 226, elenca alguns requisitos para este reconhecimento formal. A vítima, ou quem vai reconhecer, deve primeiro indicar as características, né, da pessoa que vai ser reconhecida. Em seguida, essa pessoa vai se alinhar a outras que sejam semelhantes, e aí a vítima vai dizer, olha, é aquele número 2, número 3, etc. Este ato, se cumprir todas essas formalidades, que não são muitas, são praticamente essas 2, depois lavra-se o termo, mesmo cumprindo essas formalidades, já é, convenhamos, uma prova frágil, uma prova cientificamente pouco confiável.
porque ela depende de fatores subjetivos, ela depende basicamente da capacidade de uma pessoa que foi vítima de um roubo, numa situação quase sempre traumática, que geralmente avistou o rosto do assaltante por frações de segundos, muitas vezes em ambientes escuros, com todo aquele nervosismo da situação, e depois é chamado em uma delegacia para apontar, quase como uma obrigação de apontar um daqueles que estão ali alinhados como o autor do roubo. Então, mesmo quando isso é feito de acordo, de conformidade com o que determina o Código, esta prova não pode servir só ela para condenar alguém. É um risco muito grande. Pode até ser o assaltante, o criminoso, mas é um risco muito grande de um erro judiciário. E nós temos estatísticas no Brasil e no exterior já mostrando a quantidade de erros judiciários causados por reconhecimentos feitos dessa maneira. O que dirá se o reconhecimento for fotográfico? A partir de fotografias que a polícia dispõe de álbuns, né, em álbuns de catálogos, enfim, que algumas delegacias possuem de suspeitos que já passaram por ali, já foram indiciados, ou fotografias extraídas de redes sociais, ou fotografias 3x4, como essas. Imagine alguém ser condenado com base no reconhecimento nessas condições. E, meus caros, durante décadas, desde o Código de 41, portanto, há 80 anos, a nossa jurisprudência sempre tolerou. Eu, como juiz, já mantive condenações com base nessa fragilidade probatória. Então, a culpa é de todos nós. A culpa é da autoridade policial, que não faz um reconhecimento correto, ou que induz, muitas vezes, a vítima a reconhecer essa ou aquela pessoa. Já tive casos, por exemplo, em que o delegado enviou uma fotografia por e-mail para a vítima, perguntando se era aquela pessoa que tinha cometido o roubo, quase induzindo o reconhecimento. Ou um reconhecimento, por exemplo, que você coloca uma pessoa negra ao lado de 4 brancos e a vítima diz que foi assaltada por um negro, quem que ela vai reconhecer? Então, existe um componente racial também, racista. Então, nós não podíamos mais continuar com essa jurisprudência. Nós mudamos isso e hoje, a cada dia, eu já tenho colecionado vários episódios, não só de processos, mas que a mídia noticia, de pessoas que foram soltas após a revisão do caso, quando se percebeu que ela estava presa tão somente por conta desses reconhecimentos. É preciso, portanto, que a Polícia Civil também reveja a sua maneira de investigar. Um reconhecimento de uma pessoa não pode ser um ponto de chegada, é tão somente um ponto de partida, para que a polícia direcione uma investigação. É preciso que a polícia confira e se certifique eventuais álibis do réu. Este caso que foi noticiado ontem no no RJTV, me mandaram este vídeo, uma reportagem que saiu no RJTV de um jovem que foi preso, ficou preso uma semana, foi solto e já tem uma outra ordem de prisão. E ele é um rapaz, ele trabalha numa clínica, no outro lado da cidade, o aparelho celular dele foi rastreado, comprovando o percurso que ele fez, que não era o do local do crime, e ainda assim ele ficou preso uma semana. Quer dizer, se não tivesse alguém para levar essa prova ao Ministério Público, para que o Ministério Público pedisse a soltura, ele estaria preso até hoje. Isso se repete diariamente. A nossa justiça precisa de uma boa sacudida. E o Ministério Público, e aqui eu falo para a doutora Luiza Finchais, é também parcialmente responsável por isso. O Ministério Público deve, como destinatário dessa prova, ter um grau de exigência maior. E, quando for o caso, pedir a soltura, ou não denunciar, ou pedir absolvição, quando não tiver outras provas que possam corroborar esta inicial suspeita sobre alguém. Não se pode correr o risco de condenar inocentes. Aqui se trata de uma opção clara entre dois
possíveis modelos punitivos ou entre duas políticas criminais. Uma política criminal que considera que para condenar, para punir todos os criminosos, eventualmente nós iremos punir alguns inocentes, ou uma outra opção, uma outra política criminal que trabalha com a ideia de que, para não permitir que alguns inocentes sejam punidos, eventualmente deixaremos alguns culpados sem condenação. É uma opção que temos que fazer e me parece que essa segunda é mais compatível com o Estado democrático de direito, que não admite, de forma alguma, que o Estado cometa uma injustiça desta envergadura, levando ao presídio, bem sabemos em quais condições essas pessoas ficam recolhidas em unidades penitenciárias no Brasil, e ali mantendo essa pessoa durante, sabe-se lá quanto tempo, privada não só da liberdade, mas de vários direitos, inclusive a sua dignidade. Porque uma pessoa que passa um período presa, dificilmente vai readquirir a sua integridade psíquica que lhe permita retomar uma vida em sociedade. Então, é uma urgente necessidade de que todos nós que integramos o sistema de justiça criminal, desde o policial militar, policial civil, representantes do Ministério Público e juízes em geral, reavaliem essas rotinas, reavaliem as suas maneiras de atuar em casos como esse. E, felizmente, acredito que tanto na questão da invasão de domicílio quanto na questão do reconhecimento formal, avançamos e vemos já alguns resultados serem colhidos. É claro que, neste primeiro momento, eventualmente iremos sacrificar a verdade em nome da preservação desses direitos, iremos talvez anular processos de pessoas que talvez merecessem mesmo ser condenadas, mas que tiveram o processo conduzido de uma maneira totalmente divorciada de um modelo que se espera seja um modelo civilizado, em que as regras do jogo são cumpridas. Então é isso, doutora Luísa, eu me coloco à disposição, podemos falar sobre outros assuntos, mas esses dois julgados, como você mesmo disse, são os que talvez mais interfiram no momento atual com essa dinâmica do sistema de justiça criminal. Obrigado, Schketti. Obrigado, ministro Schketti. Natália, eu vou fazer algumas considerações, depois, se você também quiser. Bom, eu acho que tem algumas questões aí que já estão surgindo, que, por exemplo, tanto o Supremo quanto a questão da burla, eu acho que as maiores dúvidas que surgem quanto a esses julgados não é quanto ao julgado do reconhecimento fotográfico, porque o julgado do reconhecimento fotográfico, ele é um julgado, eu diria... bom, primeiro que é importante, pessoal, todo mundo saber que quase sempre, ou 90%, esses casos acontecem em sede de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Então, quer dizer que essa pessoa já foi presa, já passou pela audiência de custódia, já teve um habeas corpus no TJ, tem, às vezes, uma ação penal, tem uma apelação, e isso vai chegar no Superior Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus, o que faz com que a procura, tanto do Judiciário quanto nós que atuamos, né, no STJ, pelo processo de origem, pelas informações, sejam muito importantes, porque nem sempre a defesa traz lá todas as provas do direito. Então, a gente vai... hoje em dia, o Ministério Público Federal, por exemplo, tem acesso aos processos na origem na sua integralidade, né? Então, a gente consegue ver muitos processos na integralidade. Mas essa do reconhecimento fotográfico, não surge lá muitas dúvidas. Por quê? Porque o reconhecimento fotográfico tem um padrão que tem que ser feito no Código de Processo Penal, não foi, então fica mais fácil ver isso. Então, quando é a soltura, e aí, se já está na instrução, também você vê outras coisas. A questão é mais complexa, e aí a distinção, né? Porque nós todos trabalhamos com a distinção. Né? Quando você tem... Porque vamos falar que a gente tem um sistema de precedentes, né, pessoal? Então, tem um sistema de precedentes. Tem uns TJ aí que não acreditam nisso, mas o sistema é de precedentes, ou deve ser. Então, quando a gente acha, defesa ou Ministério Público, que aquele precedente não se aplica, o que ela faz? O famoso distinguish, ou seja, a distinção. Olha aqui, a situação aqui é essa aqui não é a distinção.
Então, no caso da busca domiciliar, a gente já tem alguns acordos que fazem essa distinção. E aí eu acho que esse acordo ele é o que ele suscita mais distinções possíveis. Então, por exemplo, uma distinção que foi feita até pela sexta turma, por quê? Porque tanto o Supremo quanto o STJ, eles falam em fundada suspeita, né? Então, aí, o que é a fundada suspeita? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui para o ministro Schietti comentar. Da sexta turma mesmo, ministro Schietti, ministro Saldanha, quando ele diz o seguinte: quando os policiais entraram na casa, eles viram o acusado jogando fora a droga e se desfazendo de munição. Então, eles entraram, aí esse habeas corpus foi negado. Né? Então, a distinção foi essa. Qual era a fundada suspeita? Fundada suspeita que a pessoa estava se desfazendo de droga e estava se desfazendo de munição. Já a quinta turma, ela tem algumas coisas assim que ela não aceita uma presunção de que a vontade para entrar em casa, a famosa franqueou a entrada, você franqueou a entrada, é uma presunção que não franqueou. Então, e essa é uma questão importante, né? Porque a gente ali, e a gente está falando em sede de habeas corpus. Eu gostaria que você comentasse um pouco isso. No seu entendimento, quais são as fundadas suspeitas e como que quer dizer, assim, na verdade, eu estou adotando, eu diria o acordo, essa questão da presunção de que, não estou falando da denúncia anônima, mas que a vontade, que a denúncia anônima eu acho que você está correto, quer dizer, o que tem que fazer agora, meu Deus? Tem que dizer assim, meu amigo, recebeu aonde? Cadê o papelzinho aqui, né? Da onde, como, no telefone, mas toda vontade vai ser viciada ou vai caber dentro do habeas corpus ou a partir de uma análise, alguma análise de prova de que a vontade não foi viciada ou que necessariamente ela teria sido viciada. Como é que fica isso? Porque essas são dúvidas que já estão surgindo. E uma terceira questão, que eu até enfrentei isso num agravo agora, recente, é o seguinte: de fato, não tinha elementos para o flagrante continuado ali, né? A polícia entrou, estava atrás de um carro roubado. Chegou lá, o carro roubado não era o carro. Aí olhou o outro carro. Não, esse carro aqui não é. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Aí, na olhadinha, eles acharam praticamente um laboratório de cocaína, né? Era uma mulher que eram 23 quilos de cocaína, mas não era só a cocaína, era o laboratório mesmo, aquela coisa Breaking Bad, entendeu? E acetona, e tambor e tal. Bom, evidente que a prisão ela está viciada. Ela não tenho dúvida alguma sobre a questão da prisão, né? Que não foi um flagrante, aí ela está viciada. Mas a prova está viciada? Essa prova que foi apreendida nessas circunstâncias, estamos falando de fruto da árvore proibida? Ou não estamos? Então, não sei se eu queria te colocar esses questionamentos, e aí não sei se a Natália quer botar mais algum outro questionamento. Depois eu vou falar só do problema da lei de drogas. Agora eu vou falar só que eu acho que o grande problema nisso tudo é a lei de drogas. Natália, não sei se você quer fazer alguma intervenção agora. Oi, professora, eu acho que talvez seja melhor deixar para depois, foram 3 questões. Tá bom. Eu nem lembro qual foi a primeira. Não, a primeira é o que você considera fundada razoabilidade para que essa busca possa ser feita, né? Nesse exemplo, por exemplo, que o sujeito jogou lá a droga, se desfez da droga e da arma. Então, essa é uma fundada suspeita para que esse flagrante seja válido. Segunda. A segunda pergunta é a questão se há uma presunção de que a autorização é ficta. Quer dizer, se a gente vai trabalhar sempre com essa autorização e que, portanto, aí a polícia e o Ministério Público, no primeiro grau, vai ter que dizer o seguinte: eu vou ter que ter testemunhas da autorização. Tem como corrigir isso? Porque se eu considerar que é ficta, eu vou dar um jeito lá. Quer dizer, eu digo o Ministério Público e a polícia. Eu vou ter que começar a ter testemunhas ou mesmo trabalhar com mandado em determinadas situações. E a prova nessa outra circunstância, quando a prisão realmente ela é ilícita, mas a prova ela está totalmente contaminada, nesse caso aí, que era a prova do laboratório. Não estou falando de pouca quantidade de droga, não. Estou falando da acetona e de tudo. Então vamos lá. Primeiro, a fundada suspeita, né? Esse conceito, de fato, é sempre sujeito a uma oscilação
de acordo com a situação concreta, e só mesmo a situação concreta pode responder se havia ou não a fundada suspeita. Nós temos uma riqueza de situações desses habeas corpus, né, que você mencionou, em alguns deles, de uma maneira muito clara, você fala, não, aqui não existe fundada suspeita, e em outros, não, aqui tem, e tem aqueles que você fica no limbo, né? Então, mas quais são as situações comuns? A primeira delas, até hoje eu estava examinando um processo que eu decidi não levar ainda a julgamento, porque eu estou na dúvida. Mas veja, uma pessoa está na porta da sua residência, no portão, está conversando com alguém, é muito comum, né? No interior tem muito isso, você conversar na calçada, aquela coisa, você não tem o que fazer mesmo. Mas, enfim, está ali conversando. Aí a polícia disse que recebeu uma denúncia anônima, chega a viatura, geralmente chega, né, com alguma sinalização, e essa pessoa, que seria suspeita, corre para dentro de casa. Eu até numa vez, numa sessão, brinquei que se eu tivesse ali, eu correria também. Eu não ficaria para ver, não. Porque, veja, você está na porta da sua casa, chega a polícia cantando pneu, com a sirene ligada, descendo os policiais armados, eu vou ficar esperando? Não, eu vou entrar dentro de casa. E isso não é motivo para você invadir a residência. Né? Não é isso. E nós temos vários casos assim. Outra situação, essa até eu acho que é complicada, nós até julgamos um caso em que consideramos válido o ingresso, mas depois eu acho que eu decidiria de forma diferente. A polícia disse que estava passando na rua e sentiu um cheiro de maconha vindo de dentro da casa. Bom, você vai ter que confiar, então, no olfato do policial. Né? Esse aí foi da quinta turma que eu vi, da sexta eu não vi, não. Teve um outro que foi um pastor, né, alemão, um cão de policial que teria farejado dentro da casa, etc. Outra situação, um rapaz é preso numa boca de lobo, de droga, num ponto de drogas, boca de fumo, com um cigarrinho de maconha. E não é tráfico, ele foi abordado. Onde é que você conseguiu essa droga? Consegui na casa do Zé Quintão ali. Onde é que é essa casa? É ali. A polícia vai lá e pode entrar? Porque alguém falou que comprou droga ali, sem nenhum tipo de diligência. Então, assim, essas situações, elas costumavam autorizar o ingresso, mas nós temos exigido que a polícia diligencie de alguma forma, fazendo campana, observando, registrando em fotografia o ingresso de pessoas dentro daquela casa, saída, movimentos que eles... Geralmente, assim, o auto de prisão em flagrante tem a seguinte expressão: observamos movimento suspeito. Ou então, o suspeito estava em atitude suspeita, né? O que é uma atitude suspeita? É uma coisa muito subjetiva, então nós precisamos cercar essa atuação policial com um cuidado maior. Né? Agora, é claro que vão surgir situações em que será muito difícil saber se havia ou não essa fundada suspeita. Na dúvida, a gente vai ter que escolher o que proteger, se é a liberdade individual ou a segurança pública. Há situações, por exemplo, em que a polícia passa na rua e observa a droga em cima de um móvel. Em algumas situações isso é possível, mas teve um caso também que nós julgamos em que a polícia disse que observou a droga, mas era um apartamento. Eu não sei como é que a polícia da rua consegue observar dentro de um apartamento, era o terceiro andar, que tinha drogas em cima de uma mesa. A polícia observou uma plantação de maconha nos fundos da residência. Bom, aí está ali, né, estampado. Pode entrar, claro. Fora isso, é preciso que haja diligência, observação, campana e, preferencialmente, o mandado judicial, porque o que a lei pretendeu, o que a Constituição pretendeu quando protegeu o domicílio e quando permitiu que o seu ingresso ocorresse em situação de flagrante delito, não é para qualquer crime permanente. Essa foi a nossa interpretação, porque sempre se alegou isso, o crime de tráfico é crime permanente. Portanto, a polícia, quando entra na residência, o crime está sendo cometido. A Constituição fala de flagrante delito. Mas veja, a Constituição fala de flagrante delito num contexto em que está isso associado a outras duas situações, que é prestar socorro e em caso de desastre. São situações de urgência. Então, se tem ali um crime de homicídio sendo cometido, uma violência doméstica, um roubo, um estupro, um sequestro, cárcere privado, é evidente que há uma urgência no ingresso da polícia. Ela não vai atrás de mandado, porque
Se ela for atrás do mandado, a vítima pode morrer ou ser estuprada, né? Mas no crime de tráfico, salvo naquelas situações em que você possa concluir que o atraso no ingresso da polícia pode levar à destruição da droga ou à sua ocultação, o normal é que você obtenha mandado. O suspeito nem sabe que a polícia está com esta possível indicação de que ali tem droga. Então, a polícia pode, sim, à distância, fazer um registro fotográfico, eventualmente ouvir pessoas da comunidade, e aí esse material vai ao juiz, por meio do Ministério Público, e obter o mandado. Este é o caminho correto a seguir. A questão do consentimento ficto. Nós sempre aceitamos a palavra do policial e a palavra que consta da vítima no auto de prisão em flagrante. Mas chega em juiz e ela fala, não, eu assinei esse auto de prisão em flagrante, mas eu jamais autorizei. Ou então ela até diz que autorizou. Ela fala, olha, eu autorizei, mas o que eu poderia fazer diante de policiais armados na porta da minha residência? Se eu dissesse não, o que ia acontecer? Nós bem sabemos que, infelizmente, nós temos muitos casos de violência policial, especialmente contra moradores da periferia. No voto, eu colacionei diversos precedentes da Suprema Corte Americana, em que se afasta a legalidade deste ingresso no domicílio quando o consentimento é viciado. E isso não é apenas quando se trata de violência. O fato de policiais se apresentarem armados diante de um cidadão na porta da sua casa já é um ato de violência. E não pode permitir que se entenda como válido esse consentimento. Não é livre, é um consentimento viciado. Então, para que o Estado afaste esta dúvida, porque a dúvida sempre se resolve a favor do indivíduo, cabe ao Estado, sim, fazer essa prova. E é por isso que eu acho que a filmagem seria o melhor modo de evitar qualquer tipo de suspeita quanto à prova. E a respeito da descoberta, digamos assim, acidental, né? Enfim, a polícia vai cumprir o mandado, não encontra vamos imaginar, um mandado de busca e apreensão para apreender um veículo furtado. Entrou na garagem, não tem nenhum veículo. Mas já que eu estou aqui, deixa eu dar uma batida aqui dentro. A não ser que o mandado, digamos, autorize... Não, esse caso não tinha nem mandado, não. Foi lá mesmo, sem mandado. Sei que descobriu lá. Olha, os dois em Goiás. Olha o preconceito com Goiás. Não é isso. É porque na sessão, terça-feira, era 23 quilos em Goiás. Quando eu cheguei no gabinete, era um outro caso. Pensei, mas nossa, que rapidez. Mas não era. Eu digo isso, mas eu adoro Santa Catarina. Assim, praticamente é o estado que eu mais visito. E é impressionante a quantidade de casos assim rumorosos que vêm de lá. Eu até brinco com meus amigos catarinenses. Rapaz, esse estado de vocês está munindo o STJ de muitos HCs, né? Vamos melhorar isso aí, porque está difícil. Mas, enfim, se a prova, se a diligência é ilegal, toda a prova será, né? A não ser que você possa considerar, né, dentro daquelas regras, dentro daquelas exceções às regras de exclusão, né, do direito norte-americano, das exclusionary rules, como as da independência da fonte, né, ou da inevitabilidade da descoberta, boa-fé do policial, etc., descontaminação, mas especialmente a de descoberta inevitável, se você já está investigando alguém, já sabe que você está próximo de chegar até essa pessoa, por outras provas você chegaria, tudo bem, dá para validar a prova, mas fora isso eu acho muito difícil, né, doutor Luiz? A gente esse caso lá, ele é complexo. Ele é complexo. Foi assim. É porque nós temos uma doutrina que é um pouco artificial, né? Mas que tem a ver com política criminal. Países como a Inglaterra trabalham com a ideia de que você pode punir alguém com base em prova que não seja em si ilícita, mas tenha derivado de uma prova ilícita. E mesmo quando a prova é em si ilícita, dependendo da situação, eles autorizam, considerando a proporcionalidade. Então, por exemplo, para você punir alguém, alguém que foi acusado de um sequestro e homicídio, a violação de um domicílio, por exemplo, onde se obteve a prova deste homicídio, mesmo ilegal, em países que tem essa tradição, como é o caso da Inglaterra, pela regra da proporcionalidade, você poderia, sim, admitir essa prova e punir depois o policial que tenha feito esse ingresso. Mas nós
nós fazemos parte de uma doutrina, enfim, que tem origem nos Estados Unidos, de que também as provas lícitas, porém derivadas de uma anterior prova ilícita, ficam contaminadas, né? A doutrina dos frutos da árvore envenenada. Então, é uma questão de política criminal. Natália, não sei se você quer fazer alguma consideração agora? Então, eu tinha algumas perguntinhas aqui, algumas a senhora até já fez. Boa tarde de novo. Obrigada por comparecer, ministro Schietti, é um prazer estar aqui. Sobre esse julgamento do HC 59805, tem toda a questão do consentimento mesmo, do morador, certo? Eu queria saber um pouco mais sobre essa questão, no sentido de que esse consentimento, nos termos em que o senhor falou, que inclusive o senhor fez toda uma análise no julgamento mesmo, da situação da ameaça, que é, digamos assim, implícita pelos policiais já baterem ali na porta da pessoa. Então, como é que a gente considera o consentimento? Tem uma análise desse consentimento que deve ser feita pelo juízo? A gente deve sempre olhar para o consentimento com uma dúvida, ele deve sempre ser investigado justamente dentro do processo penal, por mais que ele não seja alegado, às vezes, em sede das alegações da defesa, o juiz deveria fazer uma análise sobre o consentimento? Eu acho que sim. Eu sou daqueles que entendem que o juiz tem um compromisso com a verdade e que, portanto, tem poderes instrutórios suplementares ao das partes. Se o titular da ação penal ou a defesa, por algum motivo, né, deixou de formular, digamos, uma pergunta à vítima, né, ou ao acusado, que o juiz entenda ser fundamental para o seu convencimento, ele poderá fazê-lo, né? E nesse caso, me parece que é uma questão primordial, tanto no caso do reconhecimento quanto no caso do consentimento. São duas situações que eu acho que o juiz tem que ter essa preocupação. No reconhecimento formal, é importante que o juiz, na audiência, indague da vítima do crime ou da pessoa que fez o reconhecimento, se ela efetivamente fez esse reconhecimento da delegacia, em que circunstâncias ele foi produzido, se de fato houve, de sua parte, a indicação das características da pessoa ser reconhecida, se essa pessoa ser reconhecida foi colocada ao lado de outras pessoas semelhantes. Tudo isso já deveria ter sido observado lá atrás. Então, por isso que eu digo que o Ministério Público tem essa obrigação de cuidar para que o processo já comece bem, porque o risco deste processo lá na frente ser anulado é muito grande. É preferível que o Ministério Público tente, de alguma forma, suprir a ausência de uma prova boa enquanto é possível, né? Porque em juízo, tem um mosquitinho aqui também, em juízo pode ser que o juiz, ou mesmo depois em grau de recurso, se invalide todo o processo, né? Com prejuízo, inclusive, para os jurisdicionados. E no caso do consentimento do morador, também, o juiz vai perguntar, escuta, aqui no auto de prisão em flagrante consta que o senhor autorizou o ingresso da polícia, é verdade isso? Se ele disser que é verdade, ele ainda vai dizer, mas como é que foi essa situação? Descreve para a gente como é que a polícia chegou na sua casa. Porque tem muitas situações que a gente vê o policial narrando que chegou na porta da residência e bateu palmas, ou enfim, no portão, e o morador autorizou. E depois você vê em juízo que, na verdade, depois que os policiais entraram já no terreno, já na porta ali, já estão ali dentro, né? Aí disseram que o morador consentiu, porque ele ia fazer o quê? Já estava a polícia dentro do seu lote, né? Então, é preciso que o juiz indague como é que foi feito esse consentimento e se houver alguma dúvida quanto não vou dizer espontaneidade, mas voluntariedade, que é diferente, né? Você não precisa ser espontâneo, mas você tem que ter, pelo menos, uma vontade livre de consentir para que isso seja válido. O consentimento como requisito de um ato civil não precisa de ser um consentimento válido, livre, voluntário, é o mesmo para um ato dessa natureza, que implica consequências seríssimas, não só para a pessoa do suspeito, mas para todos aqueles moradores que sofrerão com o ingresso de policiais dentro da sua residência. Agora,
Felipe, eu acho que a tua pergunta foi abrangida por essa questão, né? Que você estava preocupado, como é que era. O Felipe Menes fez uma pergunta no sentido de dizer que se o STJ pode criar os estándares dessa questão de como poderia ser o consentimento, né? Ele pergunta aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Eu ia perguntar ao ministro, contextualizando com o caso dos fatores, para estabelecer excesso de prazo para inquérito policial delimitados para o STJ, ou seja, ele está trazendo aquela própria jurisprudência do STJ sobre questões de inquérito policial. Se também caberia ao STJ delimitar ou estabelecer esses estándares do consentimento do morador. E se a Câmara, se isso já não estava dentro dessa ideia de quando o policial entra com a Câmara, né? Porque a Câmara não vai ter que ser para filmar, mas também vai filmar o consentimento. Exatamente. O problema todo é que essas diligências policiais costumam ser feitas, em boa parte delas, à noite ou até de madrugada, e dificilmente você vai encontrar testemunhas. A gente até colocou no voto, né? Meu voto, ele conclui dizendo que a polícia deve lavrar um termo, digamos assim, um auto, né, de ingresso no domicílio, contando com a assinatura de testemunhas, que não sejam os próprios policiais, porque hoje são os próprios policiais que confirmam a diligência. Aí é evidente que há um interesse, né, não poderia ser de outro modo, em confirmar a legalidade do ato. Então, se não é possível ter testemunhas, vizinhos, até porque muitos vão ter, digamos, algum receio, né, de depor, e por questões naturais, por isso é que a filmagem é um meio mais objetivamente seguro de você comprovar tanto o consentimento quanto a própria condução desta diligência. Porque, vejam, não basta apenas você exigir o consentimento válido, você tem que ter um cumprimento respeitoso deste mandado judicial ou do ingresso no domicílio. O Código de Processo Penal fala que quando a polícia vai cumprir o mandado de busca e apreensão domiciliar, deve diligenciar para causar o menor constrangimento possível aos moradores, porque realmente é uma situação muito constrangedora. Polícia revirando todas as gavetas, derrubando móveis, levantando colchão, às vezes até rasgando para ver se tem droga dentro. Imagine criança sendo acordada de madrugada com um policial com um fuzil na mão. Então, é preciso também que essa diligência, a sua execução, seja que cause o menor constrangimento possível. E a filmagem pode auxiliar muito nisso, e talvez seja o maior instrumento de verificação da legitimidade e legalidade dessa medida. Agora, os casos, digamos, de consentimento, que tipo de consentimento é válido? Se nós pegarmos, no voto eu trago vários exemplos da Corte Americana como exemplo, como situações em que foi declarado viciado o ato, né? Por exemplo, a polícia não dizer o que está procurando, a polícia se apresentar armada, apresentar-se um número muito grande de policiais. São 3 exemplos que eu estou me recordando aqui, mas no voto eu trago. E como nós não temos ainda essa tradição, a jurisprudência vai construir isso, né? A não ser que o próprio legislador queira normatizar, o que eu acho muito difícil. Então, nós vamos construir isso, esses estándares probatórios, né, necessários para ter-se como válido o consentimento ao longo dos anos. Assim espero, né? Então, e eu acho que só agora você mencionou essa questão das próprias... Porque uma coisa, pessoal, é porque aqui até tem um aluno... Na Bahia, as operações policiais são acompanhadas pela emissora de TV. Veja, mas uma operação, normalmente, ela está acontecendo, aí tem mandado, tem tudo, né? Normalmente, e às vezes é com a finalidade... Isso, de espetacularidade. Tipo um delegado lá da Polícia Civil de São Paulo agora, que forjou uma diligência, mas tudo bem. Mas vamos falando dentro da normalidade, né? Que esses casos que nós estamos nos referindo, e o próprio caso que o ministro, onde esse voto foi proferido e outros, estão todos ligados, em regra, à pequena quantidade de droga. Por quê? Porque a grande quantidade de droga, seja uma operação do Sistema de Justiça Criminal estadual ou na federal, ela vai ser precedida de várias medidas que demandam
é autorização judicial, interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário, apreensões de bens, porque vão, por exemplo, aviões em pistas clandestinas, uma série de questões. Então, essas quase sempre é aquela coisa que a ministra falou, que estava até na sessão, está lá fumando maconha na porta de casa, e aí entra a fumar, fumar não, é crime, mas está despenalizado e não leva... não é precedente, não é considerado nem para reiteração, para questão de tráfico. Então, a gente tem o problema do tráfico, da lei do tráfico de drogas e dessa coisa que é muito incômodo para aquela comunidade, que é até a boca do fumo ou até uma cracolândia, mas, por outro lado, porque se sabe que no Brasil as prisões e as investigações, majoritariamente, são de flagrantes. E a investigação ela é muito pobre, inclusive em outras situações, esse ponto é fundamental, doutor. Então, assim, é a própria forma de investigação da polícia que tem que mudar, porque se a própria forma da investigação da polícia não mudar, a gente não vai sair desse... Nós ainda trabalhamos basicamente com prova testemunhal. Nós temos aí recursos tecnológicos, temos geofencing, né? Temos rastreamento celular, temos DNA, temos perícias, e nós continuamos a dar ao testemunho e à confissão um status de provas máximas, quando, na verdade, nós sabemos que são provas muito subjetivamente pouco confiáveis, né? Então, ela precisa investir mais em polícia técnica, é preciso investir mais em recursos tecnológicos, e a impressão que eu tenho é que a polícia, o Ministério Público e o juiz acabam se acomodando diante de uma confissão, diante de um reconhecimento, ou da apreensão de uma droga decorrente de uma invasão de domicílio irregular, e vão levando, né, enfim, os processos dessa maneira. É preciso realmente reformular a atividade investigatória da polícia, enfim, investindo maciçamente no treinamento e em recursos também materiais para que nós qualifiquemos essa investigação, né, evitando erros como esse que a gente tem visto. E agora, ministro, também, quando você mencionou, por exemplo, a forma como se fazem buscas, quer dizer, nem é busca, porque o nome não é busca, mas operações em comunidades, que leva, né, que é um outro caso que a gente não pode esquecer, que é o caso que o Supremo, ministro Fachin, chegou a proibir a atuação da polícia em determinadas comunidades, né, do Rio de Janeiro. Então, olha que situação... Dizer, a coisa é tão grave que você, quer dizer, aí, claro, vem toda uma crítica, mas como que vai ou não vai? Por exemplo, e na questão do Jacarezinho, que o ministro mencionou, tem um ponto que é porque, assim, pode ir, tem que ser durante o dia, e tem que comunicar ao Ministério Público. E aí houve toda uma discussão que teria sido comunicada, e não tinha sido comunicada. Foi uma coisa totalmente, assim, sem preparo nenhum, tanto que a primeira pessoa a morrer foi um PM. Não, na verdade, o curioso dessa operação, doutor Luiz, é que foi pela Polícia Civil. Pois é uma confusão. Veja que coisa estranha, a Polícia Civil fazendo incursões em uma comunidade, quer dizer, isso é função da Polícia Militar, né? Não, e depois mas é porque você tem eu acho também que a gente tem que evitar, eu acho que o Brasil também criou uma cultura da Polícia Civil, às vezes a gente aqui em Brasília tem um outdoor, tinha, né, ali tinha um outdoor assim, faz concurso da Polícia Civil, era um sujeito com um fuzil na mão, uma semi-metralhadora, quer dizer, pelo amor de Deus, e o policial civil vai fazer isso? O policial mais investiga do que anda por aí entendeu? armado. Então, isso, quer dizer, é totalmente uma coisa que a Polícia Civil vai fazer essa coisa de operação de rua, e não é isso. Então, são várias questões que estão por trás disso, quer dizer, que tipo de investigação o PM que está na rua pode fazer, que tipo de operação a Polícia Civil vai fazer, por que se não investe numa prova científica, e por que a gente... Porque são várias questões, e essa questão das drogas, quer dizer, tem uma percepção penal de todos os lados pela pequena quantidade de droga, quando deveria estar se perguntando quem é que fornece a droga para aquela pessoa ali que está vendendo. Então, são essas as questões que estão por trás. E outra coisa, né, doutor Luiz, a gente vê a Polícia Militar muito preocupada, claro, tudo bem, é a função dela, né, reprimir os crimes ostensivamente, atuar ali, mas é uma preocupação muito grande com esse varejista, né, esse pequeno traficante que está ali vendendo uma quantidade pequena de drogas,
E a Polícia Civil praticamente só atua quando se trata de uma operação, às vezes conduzida pelo Ministério Público, mas quase todos os crimes de tráfico que nós recebemos são decorrentes de prisão em flagrante, feitos pela Polícia Militar, e nós sabemos bem que existem índices de produtividade que são exigidos dos policiais, então, para eles é importante não terminar uma noite sem um flagrante. E acabam, enfim, muitas vezes atropelando, né, uma situação que poderia ser melhor conduzida. Porque esse rapaz que foi preso ali na Boca de Fumo, no dia seguinte vai ter um outro no lugar dele. Então, é um crime muito peculiar, porque ao contrário, por exemplo, de um roubo, de um homicídio, em que você prende quem está cometendo esse roubo naquela redondeza e não haverá ninguém a ocupar esse espaço, digamos assim, a não ser quando se trata de facções, né? No crime de tráfico, não. Se tem uma boca de fumo e alguém foi preso, no dia seguinte alguém vai estar lá vendendo. Então, assim, você coloca um jovem desse no presídio, com 18, 19 anos, e dali ele vai continuar a praticar tráfico, ele vai, inclusive, induzir a sua esposa, a sua companheira, a sua mãe, a levar a droga para ele no presídio. Ela vai acabar sendo presa, vai deixar crianças sem pai nem mãe, né? Isso gera uma bola de neve, um problema social terrível. Então, acho que a sua ideia de falar sobre a lei de drogas certamente passa por aí. A necessidade de nós reavaliarmos o que nós temos feito com essa lei de drogas e a quantidade de problemas que esse encarceramento massivo de jovens, geralmente pessoas que têm uma formação pessoal muito deficiente, pessoas que foram abusadas, até abuso de toda a natureza, não tiveram uma criação, não tiveram uma família, ou moraram numa comunidade totalmente desassistida, em que, enfim, acabam cooptados por pessoas mais já experimentadas no crime e são levadas a ingressar nessa vida, que é uma vida que rende muito, né? Porque você vender drogas, você consegue numa noite o que uma carteira assinada daria no mês inteiro. Então, é muito sedutor para o jovem isso. É preciso, portanto, que o Estado perceba que ou se investe maciçamente na oferta de serviços, de oportunidades para essa juventude, ou o problema vai só se agravar com a população carcerária só aumentando. E aí, também, eu acho que essa questão da lei de drogas, ela tem que levar a uma análise mesmo de quanto se perde em recursos humanos e financeiros para essa persecução desses flagrantes. E, inclusive, por exemplo, a denúncia que diz assim, não, fulano está denunciado por pequena quantidade porque ele era conhecido vendedor na região. Bom, mas aí se ele era conhecido vendedor na região, minha gente, vamos fazer assim vários flagrantes, né? Várias pessoas, várias vamos filmar ali ele vendendo para muitos lugares. Porque isso também, ministro, eu sempre falo com meus colegas promotores. Pessoal, uma coisa é quando você está ali na cidade, no estado, que você sabe aquilo tudo, o juiz sabe aquilo tudo, o TJ sabe aquilo tudo. Só quando chegar no STJ, no habeas corpus, aquela realidade que todo mundo acha que passa, que é a verdade, pode até ser verdade verdadeira, mas ela não está traduzida em prova nos autos. E aí, essa prova verdadeira nos autos, ela não existe. E aí, como que você vai fazer? Você não pode nem se manifestar como Ministério Público, nem julgar baseado numa presunção. Não, realmente é verdade. Não, sim, mas tinha que estar nos autos, né? Não está nos autos, o que eu vou fazer? E a questão da lei de drogas, ela leva a isso, porque essa questão da pequena quantidade, quando deveria estar pensando na grande quantidade ou no financiamento e na lavagem de dinheiro. É claro que no âmbito do MPF isso é mais fácil, porque a gente trabalha com tráfico internacional, mas no âmbito dos MPs estaduais eles têm a questão das facções, ou então no Rio de Janeiro, das milícias que também dominam o tráfico de drogas. Então, isso acaba gerando também uma quantidade enorme de processos, quando essa energia podia estar sendo gasta em outro tipo de processo, em outro tipo de investigação. Não é à toa que esse acórdão surge do tráfico de drogas, e não de outro tipo de crime, né? Então, para não dizer que esses processos causem reincidência, né? Porque esse é um outro problema também, que é como se você fosse tendo penas que vão se acumulando, e depois você vê uma pequena quantidade e a pessoa está com uma pena altíssima.
Então, também tem essa questão. Pessoal, não sei se alguém quer fazer mais alguma outra pergunta. Professora, se a Oi. senhora me permite, eu tenho mais algumas perguntinhas. Eu vou fazer direto, que aí não fica... Quer dizer, eu permito, eu quero saber se o ministro está com tempo. É verdade. Acho que ele caiu. Ih. Ele congelou. Espera aí. Esse que é o ruim desses encontros pela internet, né? Permite que a gente veja mais pessoas, tenha mais contato, mas, por outro lado... Aqui tem até me Agora permite, voltou. aqui eu estou dando uma voltou. Então, a Ana estava mencionando que a Natália quer fazer outras perguntas e queria saber se você tem ainda tempo para responder. Não, eu estou, claro, eu estou só olhando aqui, enquanto isso, algumas mensagens aqui, né? Eu vi uma notícia bem interessante, eu não sei, acho que foi de Matheus Choqueta. Matheus. Não sei se é assim que pronuncia. Falando que hoje estava pautado no Senado a votação de um projeto de lei, número 676, de 2021, que inclusive cito esse precedente, no HC 598886, e propondo que se torne obrigatória a observância, né, dos requisitos do artigo 226, né, para o reconhecimento de pessoas. E como cautelas adicionais, a necessidade de se juntar aos autos da investigação e da ação penal as fotos utilizadas para o reconhecimento, bem como a impossibilidade de reconhecimento ser feito apenas entre pessoas envolvidas com algum autor do fato já identificado ou com outros crimes semelhantes. Então, a gente vê assim, eu fico feliz de ver que existem já iniciativas, né, para melhorar a qualidade da nossa investigação e torcer para que projetos como esse passem, né, e se tornem lei. Até lá, a gente vai cuidando da coisa pelo meio jurisprudencial. Porque, infelizmente, no Brasil, né, doutora Luísa? O Poder Legislativo tem deixado de lado questões centrais e acaba que o Poder Judiciário é acusado de ser ativista, quando, na verdade, o que ele faz é respondendo a demandas, prestar jurisdição, preservando direitos que estão sendo violados por omissão legislativa, né, de enfrentar temas que são polêmicos, mas que precisam ser enfrentados na sede própria, que é o Poder Legislativo. Mas, se não são, alguém está sofrendo um certo prejuízo em razão dessa ausência de norma, cabe ao Poder Judiciário, então, suprir, ainda que provisoriamente, esta omissão legislativa. Natália. Opa, obrigada. Ministro, tenho duas perguntas ainda sobre o HC 598.051 e depois só mais duas sobre a questão da prova das fotografias e também queria falar um pouquinho sobre essa prova testemunhal que o senhor e a professora chegaram a tocar no assunto, né? Sobre esse primeiro HC, um questionamento assim que eu gostaria de saber é que nesse caso específico o suspeito chegou a ter contato anterior com a polícia, visto que ele foi revistado para saber se tinha drogas em sua pessoa, certo? Então, assim, não seria razoável que houvesse uma alegação por parte dos policiais, que inclusive depois pudesse ser analisada em juízo, desse perigo do descarte, ou esse tipo de alegação seria mais uma coisa, assim, inviável para a sustentação perante o juízo? Essa possibilidade do descarte da droga, eventualmente, se a polícia aborda uma pessoa na rua e essa pessoa nega que tem a droga em casa, mas por algum motivo a polícia tem essa suspeita, se ela for atrás de um mandado judicial, é evidente que essa prova vai desaparecer, né? Então, esta urgência estaria caracterizada, mas é preciso que, além da urgência, exista a fundada suspeita. Então, é preciso que tenha alguma outra evidência, que não tão somente o fato de alguém ter sido encontrado com um cigarrinho de maconha, ou, enfim, é preciso que tenha alguma observação da polícia, alguma diligência, alguma testemunha, que permita o ingresso na residência, né? Agora, a urgência, num caso como esse, me parece evidente. Sim. Eu imaginei também, mas assim, no caso, porque seria possível, vamos supor que tivesse mais uma operação mesmo por trás, seria possível até que a pessoa fugisse, né? Visto que ela já percebeu que tem uma atuação policial no local, claro. né?
e retirasse aquilo. Então, isso seria perfeitamente aceitável no juízo, esse tipo de alegação, né? E quanto ainda sobre essa questão, assim, o senhor acredita que seria possível, tendo em vista todo o caráter da polícia brasileira que o senhor mencionou, a gente chegar a um meio termo do que seria essa justa causa junto com os policiais? Uma das coisas que tanto o senhor quanto a professora explicaram também é que falta muito essa conexão, digamos assim, da atuação da polícia junto com o judiciário. Falta uma atuação da polícia que se funde mesmo nas decisões do judiciário. O senhor enxerga alguma conduta que seria possível a gente tomar para tentar tornar mais a sua pergunta é muito boa, Natália, e eu reconheço que, de fato, há essa dificuldade. Porque, veja, nós que somos profissionais do direito, nós que somos formados, estudiosos, etc., nem sempre coincidimos na definição do que é uma justa causa, né? Nem sempre seremos capazes de dizer, olha, aqui havia justa causa. O que dirá de um policial, né, que está ali no front, que, enfim, é uma pessoa mais operacional. Então, o ideal realmente seria que nós tivéssemos uma padronização maior e talvez isso venha com a sucessão de julgados que, por exemplo, afastem determinadas hipóteses de maneira peremptória. Então, até que isso aconteça, até que se crie uma cultura nos próprios policiais, o que ele pode ou não pode fazer, haverá situações de incertezas, né? Eu acho que a gente tem que considerar também a boa-fé. O policial, eu não vou generalizar e dizer que todo policial é violento. Então, eu acredito que muitos policiais, talvez a maioria, né, realize essas diligências na maior da boa-fé, né, na expectativa de que realmente está autorizado pela lei e que, portanto, se ele apreendeu a droga, ele agiu dentro da lei. Isso acho que deve ser considerado também, pelo menos para não responsabilizá-lo, né? Só naquelas hipóteses de notório abuso, mas simplesmente o fato de ter havido uma diligência ilegal não é suficiente, a meu ver, para responsabilizar penalmente o policial militar, porque, ainda mais nesse momento em que nós estamos promovendo uma mudança de cultura, né? Mas eu acho que o tempo, né, vai consolidar essas hipóteses e talvez no futuro a gente tenha isso mais claramente definido e quem sabe talvez até no treinamento dos policiais, nas academias de polícia, isso seja uma disciplina onde esse tema seja estudado. Mas eu concordo contigo, é ainda muito, muito vago esse conceito e nós teremos que realmente nos nortearmos pelos casos concretos, pelo exame de cada caso. Natália, o que acontece também é que quando você começa a ter uma jurisprudência reiterada, seja do Supremo, no caso com repercussão geral, seja do STJ, com efeito vinculante, normalmente não é em recurso especial repetitivo, em HC mesmo, o que acontece? Acaba tendo uma mudança em primeiro grau, porque o policial PM vai levar essa prova, porque aí o que acontece? Ele vai levar na Polícia Civil, ele vai ter um flagrante, acho que na audiência de custódia vai ser sul. Ou se aquela prova for anulada, o promotor vai começar, quase sempre é o promotor. O promotor vai dizer, olha, isso aqui não vai poder porque essa prova é ilícita, nós vamos arquivar. Ou então já vai cair logo ali já quando o juiz, por exemplo, se isso não acontecer imediatamente, o juiz vai conceder liberdade provisória, seja na audiência de custódia ou um pouco depois, ou no Tribunal de Justiça. Então, o que acontece também é que, com o tempo, começa a haver uma adesão. Eu acho que, por exemplo, essa do reconhecimento fotográfico, como eu digo, essa do reconhecimento fotográfico, eu vejo uma adesão maior, porque é mais simples. Eu já vejo que há uma preocupação nessa coisa do reconhecimento, porque, inclusive, existem projetos, né, para inocentar as pessoas, então isso... Até porque, doutora Luísa, essa questão de reconhecimento, ela atinge pessoas inocentes, né? Exatamente. Então, exatamente. A sociedade está muito reativa. A sociedade está muito reativa, a pessoa fica presa, então há uma... Lembrando que a invasão de domicílio geralmente protege quem está traficando, então isso, com certeza. Então, eu acho que esse HC do reconhecimento fotográfico, ele vai acontecer o seguinte, ele tem um universo aí de pessoas que foram reconhecidas assim, que os processos vão ser arquivados, mas eu acredito que, em breve, vai ser uma raridade você ter que anular o processo por causa disso, porque quando ele começar lá, já vai ser assim, isso aqui não pode, o Ministério Público não vai oferecer com base nisso, a defesa já vai dizer que não pode, entendeu? Então, essa adesão é muito rápida. O outro implica em mudar um pouco
a ideia da atuação da PM, o que implica a atuação do Ministério Público e a defesa também vai fazendo. Então, isso, e a própria polícia, porque aí é compreender o que a polícia, a PM, tem que fazer na rua. E aí tem a ver com essa questão mesmo da droga e da repressão ao pequeno tráfico, e às vezes ao uso que é o tráfico. Então, a jurisprudência ela vai crescendo, demora mais um pouquinho, mas acaba gerando... Por quê? Porque o que acontece? Porque o membro do Ministério Público, pode ser que a polícia não saiba, e a Polícia Civil, mas quando chegar para o Ministério Público, ele não vai usar essa prova, porque ele já vai saber que isso vai estar anulado ali na sequência, que é porque a nossa comunicação é muito intensa entre todos nós, e os MP estaduais têm os centros de apoio operacional, e hoje mesmo, eu passei para vários colegas do MP estadual, eu fiz um grande apanhado de como o STJ e o Supremo decidem execução penal. Aí eu fiz um apanhado daquele negócio, pessoal, toma aqui, ó. Aí já passei. Então, há uma comunicação muito intensa entre nós, que é para evitar um montão de processos no HC, que é para evitar a anulação. Uns temas são mais rápidos. Agora, tem coisa que a polícia continua faz errado, porque faz errado mesmo. E aí implica em outras coisas, né? Controle externo da atividade policial, aí já entra em outra seara. Não estamos falando dessa aqui. Já entra. Matheus está com a mão levantada aí, Matheus. Quer falar, Matheus? Professora Luísa, satisfação, muita satisfação ouvir o senhor, ministro Rogério Schietti. Só para comentar brevemente essa situação que eu trouxe, deixa eu abaixar minha mão aqui. Essa situação que eu trouxe sobre o PLS, que estava na pauta para ser votado hoje, girou, vai ficar possivelmente para a próxima semana. A gente fez alguns aportes técnicos a partir do Departamento Legislativo do BCCRIM, tentando aprimorar mais ainda essa proposta legislativa, e o que o senhor falou, ministro, me pareceu perfeito, que esse ativismo judicial humanizador, né, que na verdade tenta suprir lacunas que o legislativo não contempla, é fundamental, e me parece também que essa abertura do parlamento, quando acontece para ouvir aportes técnicos, no sentido de aprimorar alguma nova proposição, alguma iniciativa de lei, é muito importante. Inclusive, a gente fez uma reunião com o relator, senador Alessandro Vieira, que também já comentou conosco na terça-feira que vai designar uma audiência pública para expandir mais ainda esse assunto e aprimorar mais ainda, no intuito de aprimorar mais ainda essa proposta legislativa. E com relação à atuação, eu acho que a professora Luísa tocou num ponto fundamental, que é a atuação da Polícia Militar. Né? Também me parece que há alguns mecanismos, algumas iniciativas que não sei se são de todo se abrangem a contento a forma de atuar das polícias em si, mas, por exemplo, a gente está tentando viabilizar modificações concretas sobre os protocolos operacionais no âmbito do Estado de São Paulo, né? Agora, se isso por si só é suficiente ou não, aí também, né, professora Luísa, são outros 500 e não se sabe exatamente qual vai ser o reflexo prático dessas novas orientações. Diga, pode falar, professor. Não, mas é só porque agora essa questão operacional, só para lembrar que foi bem importante, por exemplo, no caso de Paraisópolis, né, que foi aquele baile funk que teve em São Paulo e que deu tudo errado, né, porque a atuação da polícia acabou gerando pisoteamentos, mortes e tal, e o Ministério Público Estadual de São Paulo denunciou. E isso tem que levar ao aprimoramento, e ali você veja, ali é uma questão de protocolos, quer dizer, vamos fazer uma ação e aí dá tudo errado, né? Deu absolutamente tudo errado. Então, e pode acontecer isso em várias situações. Ali, por exemplo, não é uma invasão com tiros, essa coisa, mas é uma operação policial completamente errada. Né? Então... Isso que o Matheus falou, me permite até, Matheus, interrompê-lo? Por favor. Só para destacar a importância desse PL, eu não sei, eu até como desconhecia, não sei se sabem, eu sou coordenador de um grupo de trabalho do CNJ, que acaba de ser instalado. Nós faremos a nossa primeira reunião na segunda-feira, daqui a 2 segundas-feiras, né? E uma das possíveis propostas a serem encaminhadas futuramente, que nós temos o prazo de 180 dias, é uma proposta de alteração legislativa. Então, eu não sei se seria o caso de nós tentarmos
interagir aí com o relator, né, acho que é o senador Alessandro Vieira, para que ele ou aguarde o resultado desses trabalhos, porque nós estamos ouvindo especialistas de todas as áreas. Tenho certeza que vai ser um material muito bom, né? Tem o Innocence Project, eu acho que BCCRIM, DDD, enfim, vários institutos que irão contribuir para que a gente consiga oferecer uma proposta mais fruto, né, dessa comunhão de esforços. Então, eu tenho receio de sair um projeto, claro que estou vendo que tem essa intervenção muito bem-vinda aí não sei se é do BCCRIM, né? Isso. Que já qualificou um projeto, mas a gente não sabe se isso depois vai para outra casa, né, e acaba sofrendo mudanças. Talvez fosse importante, com essa notícia da audiência pública, a gente, de alguma forma, participar. Não eu, pessoalmente, mas alguém em nome do grupo de trabalho. Será designada essa audiência pública, né, ministro? O senador já indicou essa orientação, e eu acho que totalmente possível, sim, articular uma nova rodada, né, para fazer com que se aguarde aportes técnicos ainda mais contundentes, ainda mais robustos, para aprimorar a lei em definitivo, né? Eu acho que me parece plenamente possível. A gente teve uma abertura muito interessante desde a reunião de terça-feira que tivemos. Eu acho que a gente pode sim somar esforços nesse sentido para aprimorar essa parte da legislação do Código de Processo Penal e podemos seguir adiante a partir daí, sim, sem dúvida nenhuma. Estou à disposição, pode contar comigo, ministro, nesse sentido. E eu acho que a comissão mandando um ofício lá para o Alexandre, para o senador Alessandro, aliás, eu acho que ele vai ficar contente, né? Até porque nesse primeiro momento ele ainda está envolvido com a CPI lá. Eu vou determinar que o nosso secretário do grupo entre em contato com o senador para fazer esse diálogo, né? Acho que é importante. Eu acho importante. Ele está super aberto e o gabinete dele é muito técnico, ministro, professor, então isso ajuda bastante. É bem importante. É bom saber. Bom, não sei se agora já podemos ir chegando ao fim, aí, ao encerramento, né? Queria agradecer muito o ministro Schietti, foi ótimo. Bom, pelo menos, né, eu achei, né? Acho que todo mundo achou também. Obrigada, Natália. Matheus está sempre com a gente. Matheus não é aluno, já é advogado formado, está sempre no BCCRIM, advogado militante, mas que acabou se juntando a nós justamente por conta dos seminários e do grupo, e a gente mantém sempre diálogo. Então, queria agradecer muito a todos e a todas que ficaram aqui conosco, e agradecer especialmente ao ministro Schietti por ter aberto esse momento na agenda para vocês conhecerem, né, também como é que a jurisprudência se forma, e o que pensam as pessoas, eu acho que é importante essa fala do ministro quando ele diz que às vezes o legislativo ele não legisla a tempo e hora, e o judiciário ele tem que falar, ele tem que se pronunciar. Por quê? Porque o não agir no legislativo pode ser uma opção política, mas o não agir no judiciário não é uma opção política. Por quê? Não é uma opção possível, porque ele tem que decidir. Está lá que o processo tem que decidir. E isso vale tanto para a parte criminal, para a parte civil ou para a tutela coletiva. E a gente tem que compreender essa fala, não só no crime, mas também na questão do controle constitucional, no Tribunal Constitucional. Então, quando diz, mas porque o Supremo está sendo ativista? Meu amigo, o Supremo não diz, hoje eu vou decidir sobre isso. Não, alguém foi lá e levou alguma coisa, seja o Ministério Público, seja em controle difuso ou controle concentrado. E isso tem que ser entendido na compreensão do todo. Eu acho isso importante, a gente saber compreender como é que se exerce a jurisdição, seja na área criminal, seja na área constitucional, e que isso não é ativismo, isso é interpretação da Constituição. E que, às vezes, o legislativo também tem um papel. Mas, às vezes, você tem que decidir no caso concreto para o legislativo poder pensar no caso no geral, como está sendo nesse PSL aí. Então, é isso, Rogério, que eu queria te agradecer bastante. Eu também agradeço a oportunidade de parabenizar, né, porque eu vejo que é uma atividade docente, mas que vai além de uma sala de aula e promove esse debate, qualifica o corpo discente, e envolve todos, né? Então, é um diálogo muito importante entre a academia e o foro. Parabéns. Obrigada. Então, pessoal, até logo.
bom jantar para todo mundo, boa sexta-feira e bom fim de semana. Até a Até logo. próxima. Boa Até noite. logo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, satisfação.